Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Nós sabemos que existe o livro da Bíblia e o livro da Bíblia nos diz que Jesus se sacrificou, morreu pelos nossos pecados. Mas o que temos a ver com o que os romanos fizeram com Jesus, na verdade? Na realidade, não sabemos nada sobre Jesus, incluindo se ele existiu ou não. Só existem suposições. Há muitos paralelos com outras crenças que você chama de divindades pagãs ou avatares sincretizados para criar uma religião. Mas parece interessante que a Bíblia tem muitas contradições que eles sempre procuram justificar. Vamos ver alguns desses, como Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ninguém pagará pelos pecados do outro, os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais, que seria Adão e Eva, e os pais não pagarão pelos pecados dos seus filhos, que seria então Jesus. No hebraico antigo encontramos Elohim, que originalmente não significa Deus, é um grupo de vários personagens diferentes. Elion, que seria o Altíssimo, seu símile seria Amnu, e Avé, seu símile seria Enlil, e outros personagens sobre os quais já falamos e já vimos em outros momentos. A maioria das pessoas religiosas não se interessa em ir além das crenças. A maioria dos ateus que conheço buscam a Deus de todo o coração, em busca de conhecer textos mais antigos que os textos hebraicos, como a epopeia de Gilgamesh e o Enuma Elish. Depois vem as diferenças mitológicas, onde temos Zeus também conhecido como o pai de todos os deuses, mas o pai de Zeus era Urano, e curioso que os apóstolos, sendo humildes pescadores ou pastores, e que nunca saíram de sua cidade, escreveram em grego, e hoje é difícil aprender outras línguas. Você não imagina o quão difícil poderia ter sido no primeiro século escrever línguas diferentes. A maioria dos textos sobre o cristianismo são escritos em grego, que deveria ser estranho para os crentes, em vez de aramaico e hebraico, que era a língua falada naquele local, naquele mundo. Absolutamente tudo o que foi escrito sobre Jesus é posterior. Não existia nenhum testemunho ocular que escreveu imediatamente depois dos fatos ocorrerem. Nada é contemporâneo. Muito provavelmente nem mesmo Lucas conheceu Jesus, o escritor do livro de Lucas, muito menos poderia ter sido escrito por ele o livro de Lucas. Saulo de Tarso não era nem mesmo um discípulo, de acordo com a Bíblia. Saulo viu Jesus em uma pseudo-aparição, que poderia ser uma alucinação de Saulo, que depois chamamos de Paulo, poderia ser um esquizofrênico. E Lucas era um discípulo de Saulo, que é o Paulo. Muito de Jesus tem a ver com Mitra e outros avatares, outros títulos dados a outros mitos. O ponto principal é que não sabemos realmente se Jesus existiu até que a própria igreja diga: nós inventamos Jesus. Portanto, salvação ou condenação é um bom negócio criar uma igreja para falar sobre salvação, condenação e medo e inferno. Os mortos não voltam para dizer se foram enganados pelas igrejas, pelas religiões. A garantia da igreja, a igreja diz que existe, mas nunca prova. Eles também criam a figura do anticristo como um escudo para atacar quem descobrisse as falsidades religiosas. Foram eles que mataram muitas pessoas na Santa Inquisição. Além disso, não praticam o que pregam, pois todas as religiões têm muito dinheiro e bens materiais dos quais não querem se livrar. Eles sabem que não pagarão nada e se dedicam a mentir, falsificar, proteger criminosos, enriquecer
enquanto você vive num mundo de fantasias, como se fosse acreditar no Harry Potter como um Deus que veio para salvar a humanidade. Se você for ler os textos de Harry Potter e ler os textos da Bíblia, a única diferença é que os textos e os lugares de onde aconteceu ali a história de Harry Potter é ficcional. Muito bem, então é isso aí, gente. A história dos mitos é um pouco parecido com isso. Se nós formos ver aí o texto do Harry Potter e de Jesus, é quase idêntico naquilo que tem de mais profundo, que seria viver mitos, milagres, fantasias, e tudo isso transformado em realidade só no texto, porque não existe fora do texto aquilo que é dito no texto. Logo, isso é mito, não é real, mas as pessoas gostam de viver de fantasias. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.